pessoal! Hoje nós vamos ter aula de história, diferentes registros de histórias. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, que o objetivo da nossa aula é expor para vocês os tipos de registros que existem em nossa história. Que a partir desses fatos, a gente aprende sobre nossa história, nossa origem, a conhecer sobre os costumes variados das pessoas, tá? Então aqui, nessa parte aqui, a tia tirou do livro de vocês, que é na página 2, que diz assim, é uma história em quadrinho. Uau, que objetos são estes? Quem usava estes porta-joias? Que textos foram escritos com esta caneta? Ah, se existisse máquinas do tempo. Então, esses objetos antigos, como esse celular, aliás, esse telefone que vocês estão vendo, esse porta-retrato e essa caneta que escreve tipo pena, eles eram objetos do passado. Então, é isso que eu digo, são costumes que trazem para a gente essa história do passado nosso, que a gente vive no presente e o futuro cada vez mais vai melhorando. Então, vamos ver aqui. No livro de vocês vem 4 questões, eu coloquei 3 aqui para a gente começar a analisar. Os objetos representados podem ser estudados para conhecermos histórias de pessoas que viveram no passado, sim, né? São as histórias dos objetos que a gente conhece os povos antigos. Nós estudamos os povos egípcios e nós vimos, dos povos egípcios, nós vimos materiais, objetos utilizados por eles, os índios também. Em sua opinião, por que o personagem gostaria de ter uma máquina do tempo? Ele gostaria de ter uma máquina do tempo para quê? Para voltar no tempo, né? Estudar as grandes civilizações que passaram naquela época, o mundo, como tudo aconteceu. Como é possível conhecer o passado da sociedade? Nós sabemos que existem fatos históricos, né? Dentro desse passado da nossa história, da história da civilização. Então, esse nosso livro, nós vamos começar com um pouco para terminar com o aprofundamento desses conteúdos. Como conhecer o passado de um povo? Analisar vestígios deixados por eles, como imagens, documentos escritos, relatos e objetos e outros. Aqui eu trouxe para vocês uma arte indígena muito antiga e trouxe também como eram escritos documentos, né, em pergaminhos. E aqui era uma foto, aqui é uma foto antiga em preto e branco. Hoje nem se faz mais foto em preto e branco, né? Mas tem muita gente ainda que se utiliza de alguns utensílios da tecnologia para fazer. Aqui era uma embarcação que eles usavam como uma canoa para ser transportado de um lugar para outro, porque não existia naquela época barco, né? Então isso aqui, ó, isso são vestígios, são relatos deixados pelas pessoas para a gente nunca perder o contato com esse passado. Fontes e materiais. As fontes e materiais, nós sabemos que são os objetos materiais como casas, utensílios, construções, esculturas e roupas. Cestas, essas cestas aqui eu trouxe que foram vindas do Pará, que há um certo tempo as pessoas de lá construíam, né? E aqui também é construções de casas. Nós estamos acostumados a morar em casas de tijolos, né? Aqui são de palafitas. E fica muito, são coisas da nossa vida que a gente já conhece e que faz parte da nossa história. Fontes visuais.
Aqui um tipo de quadro, um quadro abstrato, que você só vê cores e muita simbologia assim, e muito lindo, né? Eu peguei um autor desconhecido aí. E aqui são tipos de filmes, gravuras, né? E a gente vê em cada época assistir. Agora nós estávamos assistindo a Frozen, né? As crianças gostam. Com o tempo a gente assistiu tempos atrás o Rei Leão, né? E esse aqui é o Superman. Fontes orais também são muito importantes nos fatos históricos, que são uma entrevista, né, feita para pessoa, para um historiador dar uma entrevista contando como eram os fatos antigos, como acontecia, como as pessoas viviam naquela época, o porquê que eram daquela forma. Depoimentos, programas de rádio que eram assim, ó, antigamente, hoje é uma estrutura totalmente tecnológica, não é mais assim, né? Então tudo isso são relatos da nossa sociedade. Fontes escritas que são cartas, livros, textos e outros. Eu trouxe para vocês um Jornal do Brasil antigo. Trouxe um livro como eram antes, livros bem, né? E aqui também são uma carta escrita, tipo pergaminho. Fontes históricas. O que são fontes históricas? São fundamentais para o trabalho de um historiador, porque ele vai contar o que aconteceu no passado. A gente revive o presente e torna a viver também no futuro. Eles pesquisam, identificam e analisam vestígios produzidos no passado. Faz parte da rotina desse profissional. O historiador, ele pesquisa quando os vestígios foram produzidos, quem o produziu e por quê, e a quem era destinado e onde foi encontrado e como era usado. Deixa eu mostrar aqui. Trouxe para vocês uma história aqui de um quadro aqui, que vai passar para vocês verem, né? Eu tirei da internet. Aqui é um quadro, uma imagem de um quadro de Almeida Júnior, né? E qual é a importância dos registros históricos? São registros que, quando guardados e conservados, compõem acervos históricos de um determinado lugar, possibilitando manter viva a memória de fatos ou pessoas do passado. Então é isso que tem a importância dos registros históricos. Aqui. Naquele quadro que vocês viram, a gente observa quais eram os costumes mostrados naquele quadro, né? Que a gente viu. Em qual época foi pintado aquele quadro? Podemos descobrir muito sobre diversas histórias partindo de um fato. Então, o que eu trouxe para vocês são relatos, tá? Foram relatos. Quais eram os costumes mostrados, né, naquele quadro? Em qual época foi pintado? Podemos descobrir muito sobre diversas histórias partindo de um fato. Então, eu trouxe para vocês aquele quadro que nós vimos, tá? Foi esse aqui. Né? E aqui, veja o estilo de roupa que aquelas pessoas usavam, né? Como que as pessoas viviam, veja como era o estilo da casa. Então,
Isso era de um fato antigo que traz para nós relatos de história. Então, eu espero que vocês façam a atividade na página 5 e 6. Vocês vão ler e a gente vai conversar sobre esses fatos na sala de vídeo, tá bom?